Eu recebi um comentário de um aluno nas nossas aulas pedindo para que eu analisasse a recomendação de carteira de investimentos feita pelo Primo Rico a alguns influenciadores, como o Cariani, o Tecário, o rapaz lá da Pano Bianco. E a gente vai reagir nesse vídeo às recomendações feitas aqui pelo Primo a esses influenciadores. Mas eu já te adianto, tá? O objetivo desse vídeo não é tecer nenhuma crítica, tampouco um elogio, tá? Não conheço o Primo Rico, não tenho nenhuma relação com ele, não gosto, desgosto, o objetivo aqui não é atacar ninguém. Mas eu quero trazer algumas reflexões importantes, principalmente quando se trata de remuneração, sobre práticas comerciais que o nosso mercado tem, tá? Então vamos lá. Antes, deixa eu só me apresentar. Meu nome é Thiago Feitosa. Você está no canal da T2 Educação e aqui nesse canal eu falo de economia, de investimentos, mas falo principalmente de carreira no mercado financeiro, porque aqui na T2 eu preparo você do jeito certo para as principais certificações que o mercado financeiro tem. Então, se você é novo ou nova por aqui, se inscreve para não perder nenhum vídeo, tá bom? Bom, como eu te falei, eu resolvi reagir a esses vídeos porque teve um aluno que pediu e aí eu fui ver especificamente o vídeo do Tecário, não sei se você conhece, mas é um influenciador que vende carros importados e tudo mais. E aí fui assistindo o vídeo, chegou um certo ponto do vídeo que uma informação me chamou a atenção, que eu já vou te falar qual que é, tem a ver com a remuneração do consultor versus a remuneração do assessor. E aí eu resolvi fazer um outro estudo aqui, no outro vídeo você vai entender o que eu tô falando, tá? Primeiro, para eu reagir a esse vídeo, eu preciso reforçar. Isso não é e nem pretende ser qualquer crítica ao modelo de negócios do Primo Rico ou da Portfel, tá? Do ponto de vista técnico, os consultores que acompanham o Thiago aqui, a apresentação primorosa, não há o que falar sem conhecer mais contexto dos potenciais investidores ali. Eu só quero destacar algumas coisas em relação à remuneração e como é que o nosso mercado tem praticado isso. E aí, a gente precisa ser muito franco aqui. Se você contrata qualquer profissional, se você contratar um médico, um personal trainer, um psicólogo, um pintor, você vai pagar por isso. Por que que a gente tem tanto tabu de falar em remuneração para especialistas de investimentos no nosso mercado? Que pira é essa que a gente criou, que não se pode falar em remuneração para os profissionais que trabalham no mercado financeiro, seja aqueles que recebem comissão e seja aqueles que recebem através do modelo de fee-based, que é o caso da Portfel, tá? Então a gente precisa ser claro, seja um consultor de investimentos independente, seja um consultor de investimento da Portfel, seja um assessor de investimento, essa pessoa precisa ser remunerada. O mercado de financeiro tem conflito de interesse? Pô, pra caramba, eu estou sempre falando sobre isso. Mas não é porque tem conflito de interesse que a gente tem que ficar escondendo e pensando em não falar em remuneração. A gente precisa ter clareza em relação a isso. Então, é justo que o assessor de investimentos ganhe comissão. É justo que o consultor receba lá o percentual do que ele está cobrando. E é justo que isso fique claro para o cliente. O que não é certo, e não deveria ser, e eu não estou dizendo que isso existe no modelo que a gente vai ver aqui, é o profissional de mercado financeiro recomendar produtos de investimentos para o cliente só por conta da comissão. Isso não é certo. E isso acontece com uma frequência maior do que a gente gostaria, sejamos honestos, tá? E é por isso que eu, Thiago, pessoalmente, penso que o modelo de fee-based, que é o modelo da consultoria, ele tem menos problemas. Não é que ele é perfeito. Ele tem menos problemas do que o modelo de comissionamento. Significa dizer necessariamente que o modelo de comissionamento é ruim? Não. Em alguns casos, pode ser que o modelo de comissionamento seja até melhor. Vamos lá. Você vai entender aonde eu quero chegar quando eu começar a trazer aqui para você dados do vídeo. Então, vamos lá. Vou ficar aqui um pouco menor. Então, tá aqui o Thiago Tecário junto com o Primo Rico. 50% de carros esporte, 30% de carro papai e mamãe e 20% 1%. Tem um fundo aqui, ó, Valora. 30% de carro papai e mamãe e 20% Só voltando aqui. de moto, sei lá. Agora, quais são essas? Aí é o que ele vai mostrar agora para você. O que eu tenho aqui de... Ó, aqui o Primo deu uma aula, assim, primorosa. Não tem nada que tirar nem acrescentar para o Tecário. De maneira que parece, eu não sei,
que o Tecar não tem muita familiaridade com investimentos. Então a aula do Primo foi muito boa. Dividido, a parte do CDI seriam aqueles 40%. Quais são os títulos que a gente vai ter aqui? Majoritariamente, tá, Tecar? 20% CDBs, títulos soberanos do próprio governo do país, LCI e LCA, de diferentes emissores. 10% eu trouxe aqui num ETF do BTG Pactual, chamado DEB11. É um título comercializado em bolsa, mas com baixíssima volatilidade. Aqui eu trouxe uma divisão de fundos, cada um deles aqui 3% e o Trendcash aqui 1%. Tem um fundo aqui, ó. Bom, eu não conheço esse consultor, tá? Mas a apresentação, tecnicamente, primorosa, tá muito boa, assim. Obviamente que cabe-se muito mais discussão em relação a isso, mas para uma gravação, acho que tá muito bem. Mas foi esse ponto que o Primo vai falar agora que me chamou a atenção e que, dado o comentário que eu recebi na aula, eu olhei para esse ponto e falei, acho que eu preciso falar sobre isso. Quero também fazer menção ao Fernando Kobuti, que já fez vídeos analisando uma linha parecida com isso no Instagram dele. Recomendo que você veja, inclusive. Mas vamos lá. Valora. Valora é a gestora. O que faz a gestora? A gestora, ela escolhe aonde vai colocar o dinheiro. A Valora, ela faz a gestão de um fundo. Aí os investidores, a gente coloca dinheiro nesse fundo, ó. E aí esse fundo fica cheio de dinheiro. E ele escolhe agora quais ativos ele vai comprar. Então ele vai comprar uma renda fixa A, uma renda fixa B, uma renda fixa C, uma renda fixa D, uma renda fixa E. Então essa gestora, como ela é especializada nisso, ela vai escolher o que fazer com o dinheiro dos investidores. Só que existem várias gestoras dessa no mercado. E o nosso papel é escolher as melhores gestoras. Só que esse é o papel da consultoria mesmo, tá? Da assessoria também, mas vamos seguir aqui. Geralmente no mercado, as empresas que te falam para investir nessa gestora, geralmente elas ganham uma comissão de volta. Geralmente, quem te vende esse produto, quem te fala para investir nisso, vai ganhar mais ou menos 0,8%. E esse 0,8% é dividido entre toda a cadeia que te distribui isso. Então vai entre a corretora, o escritório, o assessor, etc. A gente, tudo que a gente receberia, o que a gente chama de rebate, volta para sua conta. Porque a gente não tem conflito de interesse. Então, se a gente escolheu essa gestora, é porque a gente realmente acha ela boa. Não porque ela paga mais. Porque qualquer coisa que a gente ganharia, a gente devolve para você de rebate. Só para você entender um pouquinho como loucura, funciona. Né? Tipo assim, é outro mundo. Muito legal essa explicação, acho que ela tá... Acho não, ela tá correta essa explicação. No modelo de consultoria de fee-based, aquele rebate que eventualmente iria para o assessor volta para o cliente. Mas o que mais me chamou a atenção aqui é que o Thiago explicou certo, mas ele não explicou exatamente como que ele vai ser remunerado pelo trabalho dele. Obviamente, talvez tenha sido conversado isso nos bastidores, não vem aqui ao caso, mas o fato é que não existe almoço de graça. Eu não vou pagar via rebate, mas eu vou pagar através de uma taxa fixa lá de administração, certo? Como eu falei, pessoalmente, eu penso que o modelo de fee-based, que é esse onde você paga uma taxa lá de gestão, ele é menos conflituoso e, portanto, ele pode, em alguns casos, ser melhor, tá? Mas é importante que fique claro, esse modelo não é perfeito. A gente não pode querer usar isso como uma criptonita para querer dizer que só o modelo de fee-based é bom e, portanto, qualquer outra coisa diferente disso é ruim. E aí você, para promover o teu negócio, você precisa falar mal de um outro negócio. Não parece fazer tanto sentido. Porque aqui, especificamente, apesar de tudo o que ele explicou fazer todo sentido, faltou a informação principal. Tá, eu não recebo a comissão que eu receberia se fosse por comissão. E você vai me pagar quanto por isso? Não ficou claro. Mas aí, o ponto onde eu quero trazer aqui para você é, mais uma vez, essa explicação, nesse caso aqui, é do Cariani, tá? É uma apresentação muito bem feita, assim, em termos técnicos. Aqui quem está com ele é um outro consultor que eu não conheço, mas tecnicamente se mostrou alguém que conhece, sabe do que está falando, trouxe até mais informações. Mas eu quero aproveitar o que foi dito aqui para a gente fazer algumas contas e algumas reflexões sobre isso, tá? E eu quero mais uma vez reforçar, não, isso aqui não é uma crítica pessoal a ninguém. Mais uma vez eu estou dando ênfase aqui ao fato de que existem bons profissionais, pelo menos esses que apareceram aqui, se mostraram muito competentes. Mas vamos entender toda a explicação do Primo e onde é o ponto onde eu quero chegar para a gente refletir e trazer essa história da remuneração do profissional com clareza. Vamos lá. Precisa mexer aqui. Muitas coisas. Mas eu acho que a gente já tem um primeiro diagnóstico aqui de que, cara, tem muito trabalho pra fazer aqui. Sim, bastante coisa. Vamos chamar o Renato, então? O que é interessante? Não tá ruim, cara. Caramba, cara. Cara, o Robson, ele
Último. Ufa! Ele deu uma acho aprofundada. que peraí. Médio tempo, né? Acho que Médio o nome tempo. do consultor é... Ele cons- Acho que o nome do consultor é Robson. Robson, se você estiver vendo esse vídeo, assim, muito boa a tua, Tu tem um tua diagnóstico análise, tua inicial aqui. recomendação. Então a gente não tem ainda Tecnicamente, 100% do que a gente pessoalmente, deve fazer, mas a embora, gente tem algumas boas notícias e algumas embora eu não esteja aqui para jogar o trabalho de ninguém, mas tecnicamente muito boa a sua apresentação. más notícias aqui. Boas notícias. Boas notícias? Eu gosto de começar com as boas notícias. Cara, a sua carteira não foi a pior carteira de investimentos dos últimos anos. Essa é uma boa notícia. Caramba, mas Essa é a boa. tipo, não fiquei em último, então. Não ficou em último. Não ficou em último. Ufa! Tá. E qual a péssima notícia? Péssima ou ruim? Péssimo acho que não tem, mas o que a gente tem aqui? Primeiro só, cara, provavelmente teve um bom dinheiro em comissão que foi paga e que, cara, não precisaria ter sido paga. Isso é uma primeira coisa. O que é isso? Bom, deixa ele explicar. Quando você investe no modelo de assessoria, que é boa parte do seu modelo de investimentos, você paga uma comissão que você não sabe que está pagando. Por exemplo, quando você vai... Realmente, isso é verdade. E é bom que a gente tenha transparência em relação a isso. Aliás, a CVM já resolveu essa questão através da resolução 179, que agora obriga a instituição financeira a divulgar um relatório para mostrar para o cliente quanto que a assessoria está levando. Então, apesar de ser verdade que você recebe comissão, atualmente, aliás, apesar de ser verdade que você, cliente, paga a comissão, atualmente não é mais verdade que você não sabe o quanto você está pagando, porque a cada 3 meses os bancos são obrigados a reportar para o cliente o valor que os clientes pagaram em título de comissão. Isso é importante, tá? Isso, a instituição é obrigada a fazer isso. vai investir, sei lá, num CDB, você vai pagar, às vezes, você vai investir a 15% ao ano. Cara, às vezes a corretora consegue a 17% ao ano, mas você está investindo a 15%. Então, essa diferença de 17% para 15%, que é 2% ao ano, fica para a corretora e ela divide com o escritório ou com quem te distribui isso. Isso aqui é a comissão que você não vê. Só em crédito privado, que você pagou mais ou menos 192 mil de comissão. Na verdade, depois ele mesmo vai corrigir, porque não é essa informação. Ele vai dizer que mais ou menos, segundo o cálculo que foi feito, embora é um cálculo muito aproximado, eu vou usar esses números para a gente fazer uma outra simulação aqui, porque eu quero trazer para você uma reflexão de que não adianta a gente querer achar que o modelo de fee-based ele é maravilhoso, ele é a prova de falhas. Não, é assim, a gente precisa ser mais honesto quando a gente está fazendo as nossas análises. Não estou dizendo que faltou honestidade aqui, mas o modelo de comissão tem problemas? Óbvio que tem. O modelo de fee-based também tem. Vamos lá. Mais ou menos, tá? Que paio. Mais ou menos. Isso, é 7,4 de crédito privado e de títulos públicos de você somou aqui. Exato, que é Entendi. o valor total, exato. E aqui, em título público, é o seguinte. Então, aí agora o consultor que está lá, ele fez, de títulos privados, segundo ele, um cálculo aproximado, o Cariani teria pago R$74 mil de comissão. Em títulos públicos via tesouraria, que eu vou explicar o que é, ele teria pago R$117, 117 mil, somando 192. A gente vai pegar esses números, a gente vai usar esses números para descobrir hipoteticamente qual seria, portanto, a carteira do Cariani nesses títulos. E a gente vai fazer algumas simulações aqui para entender se ele não tivesse feito por esse modelo e tivesse feito pelo modelo de fee-based, será que teria sido muito melhor para ele? A gente vai descobrir daqui a pouco. Vamos continuar aqui. Você não precisa investir em título público do jeito que você investiu. Porque você tem duas formas de investir em título público. Você pode investir pelo Tesouro Direto ou a corretora pode comprar o Tesouro Direto e vender para você. Cara, quando ela faz isso... É quase isso, tá? Mas é normal aqui. Quando a corretora vende para o investidor, ela não compra do Tesouro Direto, que nem ele disse assim, ela compra do Tesouro Direto e vende. Não, não é bem isso, né? Os títulos públicos, eles são negociados em dois ambientes. Naquilo que nós chamamos de mercado institucional, banco comprando de banco, comprando de fundo, negociando com fundo, a tesouraria das instituições negociando isso com o cliente também. Quando uma empresa precisa comprar título público, ela não pode acessar via Tesouro Direto. Então, ela acessa via mesa da tesouraria, via mesa de renda fixa da instituição financeira. E, naturalmente, isso tem um spread. Tá? Então, o Primo segue explicando aqui. Ela te bota uma comissão. Isso daqui foi o que... 2 mil de comissão. Vou só voltar mais aqui, ou menos, tá? Que paio. Mais ou menos. Isso, é 7,4 de crédito privado e de títulos públicos de você somou aqui. Exato, Entendi. que é o valor total, exato. E aqui, em título público, é o seguinte, você não precisa investir em título público do jeito que você investiu. Porque você tem duas formas de investir em título público. Você pode investir pelo Tesouro Direto ou a corretora pode comprar o Tesouro Direto e vender para você. Então, só uma correção bem sutil aqui, ela não compra do Tesouro Direto, tá? Ela compra do mercado institucional, podendo ter comprado de um fundo, de um banco, tá bom? Cara,
Quando ela faz isso, ela te bota uma comissão. Isso daqui foi o que, aproximadamente, porque a gente não consegue saber exatamente, né? Você talvez tenha pago algo como 117 mil. Mas é o seguinte, cara, não faz mal o profissional de investimento ganhar dinheiro. O problema só... Perfeito. Não faz mal o profissional de mercado financeiro ganhar dinheiro. A gente quer que os profissionais ganhem dinheiro. Só é quando você se questiona, pô, será que ele tá vendendo isso porque é bom para mim? Entendeu? Ou se ele tá vendendo isso que é bom pra corretora. Exato, exato. Esse questionamento faz todo sentido. Será que o profissional está te indicando um produto porque é bom para você ou porque ele recebe comissão? E aí é por isso que, pessoalmente, eu digo que o modelo de fee-based tem menos problemas. Não é que ele não tenha problema, tá? Porque ele elimina essa hipótese de que realmente teria um conflito de interesse ali. Mas o fato é que se a gente fizer conta, a gente vai perceber que, dependendo da estrutura, a taxa que você cobra do teu cliente, ela precisa ser muito baixa para compensar em relação ao modelo de comissionamento. É o que eu vou mostrar aqui para você. Para eu mostrar isso aqui para você, eu não vou seguir mais a apresentação, eu quero ficar aqui nesse print. Olha só, o que a gente tem aqui, eu vou deixar até um pouco maior. O que a gente tem aqui, segundo esse print, o Cariani teria pago 1,5% de comissão aproximado. Deixa eu ficar um pouquinho menor, tá? Segundo este print, ele teria pago 1,5% de comissão para o seu assessor, de 1,5% cujo valor é esse. Segundo esse print, ele teria pago 2,5% de título público via tesouraria, cujo valor é esse. Bem, se a gente sabe o valor que ele pagou de comissão e a gente sabe o percentual, a gente consegue saber, portanto, qual é o valor do patrimônio que eles usaram para fazer conta aqui, certo? Para isso, o que a gente vai fazer? Tem aqui uma planilha. Então, isso que você está vendo aqui na tela, na minha planilha, eu estou tirando informações daqui, ó. Cadê o nosso vídeo? Aqui, ó. Tá? Ó, comissão aproximada em crédito privado 1,5. Ó, crédito privado 1,5 e o valor, tá? Se a gente sabe isso, eu venho aqui e pergunto pro Excel, né? Divido esse por esse e eu vou saber qual seria o valor aproximado de títulos públicos via tesouraria e títulos públicos de crédito privado. Aqui já tem um primeiro ponto, né? Não se sabe exatamente em quanto tempo que o Cariani teria feito esses aportes aqui em título público. Mas, hipoteticamente, se ele fez isso numa pancada só, ele não conseguiria comprar via Tesouro Direto. Tem um limite de 2 milhões. Agora, porque até pouco tempo o limite era 1 milhão. Né? Mas a gente não vai entrar muito nessa discussão. Segundo o cálculo que foi feito lá, ele teria pago aproximadamente 2,5% de comissão de títulos privados e teria pago de título público e 1,5% de crédito privado. E aí, qual que é o problema? Porque aí dá a entender que o assessor que está atendendo o Cariani, que eu não tenho a menor ideia de quem seja, levou essa bolada aqui nessa brincadeira. Mas a verdade é que não é bem por aí. Talvez ele até tenha pago esse valor. Mas do jeito que está aqui, parece que o assessor levou essa bolada. E aí, eu trouxe aqui alguns dados para a gente ver junto, que é uma apresentação que eu fiz aqui rapidinho com dados oficiais de uma instituição específica, que pelas cores você sabe qual é, mas eu não quero entrar nesse detalhe, que nessa coluna aqui, ó, isso aqui que você está vendo é distribuição de títulos públicos via mesa de tesouraria de uma instituição, que eu não quero citar o nome, mas diga-se de passagem, é sócia do próprio Primo Rico, mas você sabe de quem eu estou falando. Eu separei aqui a coluna. Isso aqui, ó, é o ROA estimado do escritório. Então, aqui, como a gente pode ver, estamos falando de títulos públicos, certo? Esse aqui é o ROA estimado no dia que eu tirei print disso. Você vê que nenhum título, com exceção desse segundo aqui, tem 2,5 como ele sugere. Mas tem, ó, 209, 178, tem 1,06. Isso vai depender de prazo de título. Mas aí já vem a primeira informação. Ainda que o cliente pague essa taxa máxima, não é isso que fica na mão do assessor. Vamos já colocar isso sob perspectiva. Segundo ponto é que não necessariamente o cliente vai pagar essa taxa que está aqui, porque depende da taxa de negociação que ele vai pegar no título. Se a gente olhar aqui, ó, repara que tem aqui esse título cuja a taxa é IGPM 6,6 e IGPM 0,7. Então tem esse range aqui de taxa mínima e taxa máxima. Quanto maior é a rentabilidade que o cliente pega, menor vai ser essa taxa aqui. Tudo bem? Mas aí já vem um ponto, né? Deixa eu só deixar aqui. Isso aqui é a rentabilidade.
quando o cliente paga isso, embora quando ele paga ele não sabe, mas como eu disse, a resolução 179 já resolveu isso, e no final do trimestre ele saberá o quanto ele pagou, primeiro, o que vai para o escritório precisa recolher imposto. Tá? Aí, o escritório ele é enquadrado no lucro presumido na maior parte das vezes. Então, você tem que tirar uma presunção de 32%, e desses 32% você tira IR, PJ e CSLL. Então, já começa por aí. Segundo, depois que vai tirar esses custos, um percentual do valor vai ficar, sim, para o assessor como remuneração do seu trabalho, ok? Então, se a gente olha aqui esse dado e a gente fala assim, o Cariani pagou 192, ainda que ele teria pago esse valor, que deixemos claro, isso não significa que o assessor levou essa grana aqui no bolso dele. Se for verdade que o Cariani pagou este valor, o assessor dele, se ficou com 30%, é muito, tá? Mas não é essa a discussão que eu quero ter. A discussão é sobre resultado prático, tá bom? E aí, pensando aqui em títulos privados, isso aqui é a remuneração de títulos privados no dia que eu tirei print, e essa aqui é a média de remuneração que fica para o escritório. Repito, esse número ele pode ter interferência aí a depender da taxa que o cliente pegou. Fechou? Então, só para dizer para você que assim, é improvável que a gente tenha essa taxa aqui de 2,5 nos títulos públicos, mas quando a gente olha títulos privados, a gente viu ali uma comissãozinha um pouco maior, então eu não vou mexer nesses percentuais para partir da mesma premissa que o consultor aqui usou. Vamos lá para a nossa planilha. Então, partindo dessa premissa, a gente vai dizer o seguinte, qual seria, hipoteticamente, o valor que o Cariani teria nesses dois títulos que foi citado ali nesse trecho de vídeo. Então, hipoteticamente, 9.661.629,33, certo? Então, isso aqui é o que nós descobrimos por enquanto. O que a gente vai fazer? A gente vai adotar uma premissa única, a gente vai adotar uma premissa de percentual de comissão, de valor de comissão que foi dado, tá, pra gente, e a gente vai adotar uma premissa de fee-based. E a gente vai descobrir, usando a mesma premissa, para os dois cenários, para saber o seguinte: será que para ele teria sido melhor não ter pago essa comissão, assumindo que ele pagou? Que, repito, a gente não sabe. E sejamos honestos, no vídeo também o consultor falou assim, ó, não tem como saber. Hipoteticamente esse é o valor, mas ele deixou claro que não tem como saber, tá? Então, olha só, segundo o que foi dito no vídeo, esse aqui é o valor que foi pago, portanto, a gente presume, adotando essa comissão aqui, que esse aqui é o valor que ele teria. Eu já fiz aqui algumas contas, tá? Então, nós vamos fazer o seguinte, ó. O valor do aporte, tá? É esse aqui. Então, eu vou simplesmente pegar 9.661.000, tá aqui. A comissão é essa aqui, ó. Então, eu posso simplesmente vir aqui e... Ponto importante, né? Quando se fala de comissão para títulos de renda fixa, o profissional recebe aquilo que a gente chama na cabeça, né? O cliente pagou, o escritório já recebe e aí disso ele vai fazer as divisões ali, pagar o que precisa ser pago. Então, eu vou adotar a seguinte premissa. A gente vai partir do pressuposto de que esqueça outros aportes, outras aplicações, esqueça tudo isso. A gente parte do princípio que a carteira do Cariani teria 9,5 milhões aqui e que ele pagou este valor e que teve uma rentabilidade de 12% por um período de 10 anos. Se a gente faz essa conta, a gente vai descobrir que o valor futuro aqui, ou seja, depois de 10 anos, sem considerar novos aportes, usando apenas essa taxa, o Cariani teria aqui 29.410. Como que eu fiz essa conta? O valor futuro, pego aqui, formo a taxa, informo o período. Nesse caso não tem pagamento. Aí o valor presente aqui, basicamente eu estou pegando esse, tá? Menos a comissão. Deixa eu só colocar um sinal de menos aqui, ele vai... Aí, ó, pronto. Porque eu vou colocar um sinal de menos para ele retornar para mim positivo. Então, considerando essa premissa e considerando que o Cariani pagou R$192 mil em comissão, ele teria, depois de 10 anos, a 12% ao ano, 29.410, tá? Aí o que eu fiz aqui? Eu fiz uma outra conta. A gente vai fazer a seguinte conta. Já que no modelo de fee-based, a comissão que seria pago pelo escritório de assessoria é devolvida para o cliente, a gente vai partir do princípio que o valor do aporte
que ele faria em um modelo de fee-base seria esse valor, que é 9.661, mais a comissão, que seria devolvida para ele. Então, o que nós temos aqui? Nós temos que, no modelo de comissão, ele teria aportado 9.600.000 e ainda pagou 192, certo? No modelo de fee-base, ele teria aportado 9.661.000 e esse 192 volta para ele. Só que não existe almoço de graça, né, meu querido? Então, existe uma taxa de consultoria, que eu vou colocar aqui de 1%, tá? Ao ano, que é quanto o profissional, o cliente vai pagar para o escritório de consultoria ali. Mantenho aqui a mesma rentabilidade, mantenho aqui o mesmo prazo e voilá, o valor presente seria 27.705.000. Isso se a taxa de administração ali do serviço for de 1% ao ano, o que honestamente, para um cliente do porte do Cariani, 1% ao ano seria muita grana. Então, a gente vai diminuir isso aqui. Será que, eu não sei quanto a Portfel cobra, mas será que para um cliente do tamanho do Cariani ela cobraria 0,5% ao ano? Se ela cobraria 0,5% ao ano, mesmo ele recebendo de volta a comissão, depois de 10 anos, ele teria menos dinheiro do que se fosse no modelo de comissão. Será que ela cobra 0,3 ao ano? Repito, eu não sei quanto ela cobra. Mas se ela cobra 0,3 ao ano, tá? Sabe quanto? Usando esse mesmo cenário, essa mesma premissa, partindo do princípio que ele recebeu a comissão de volta, depois de 10 anos, sabe quanto a mais ele teria se a taxa for de 0,3, que eu não sei quanto é? Ele teria aqui 290.000 a mais, né? Que em termos percentuais, posso simplesmente dividir este por este aqui. Em termos percentuais, ele teria 1% a mais. Isso se a taxa for 0,3. Que, repito, eu não sei quanto é. Se o Cariani estiver pagando, por exemplo, 0,5, cara, ficou mais caro esse aqui do que com a comissão lá do assessor que nem recebeu o 192 que aparece na tela. Só que aí a gente também precisa levantar outros pontos, tá? Obviamente que eu não faço essa pergunta para obter resposta de ninguém, é apenas uma pergunta retórica. Se tiver alguém da Portfel e quiser deixar nos comentários, será muito bem-vindo. Estou, obviamente, fazendo esse vídeo com bastante respeito. Mas a reflexão que a gente precisa ter é, mais uma vez, não existe almoço de graça, certo? A prova, inclusive, de que esse vídeo não é uma crítica necessariamente ao Primo ou qualquer outra coisa relacionada ao grupo, é que há poucos dias, aqui nesse mesmo canal, eu fiz um vídeo para analisar o ETF que foi lançado pelo Grupo Primo, o GPUS11, e se você assistiu o vídeo que está aqui, eu falei que é um baita de um produto, é um produto muito bom. Então, assim, sem nenhuma ressalvas, eu disse que é um produto bom. Só que aí, se a gente pega esse mesmo GPUS11, que é um bom produto, a gente vai ver lá no regulamento dele que entre as despesas que o cliente paga quando investe lá, existe uma taxa de consultoria estratégica ao Grupo Primo, não a Portfel, ao Grupo Primo de 0,10 ao ano. Portanto, o cliente paga 0,10 a título de consultoria para o Grupo Primo quando investe nesse bom produto, que é o GPUS11. A pergunta que eu faço aqui é, e esses 0,10 que o cliente paga ao investir nesse fundo, vocês também devolvem para o cliente? Sim ou não? Ou, talvez, não devolve isso para o cliente e seja justo, é um bom produto. Mas e o consultor que está atendendo esse cliente? Quando ele recomenda cotas desse ETF para esse cliente, ele é remunerado por isso em relação a esses 0,10 ou não tem nenhuma relação com o trabalho dele, só quem recebe é o grupo e não o profissional que está aqui na ponta? Repito, são perguntas retóricas das quais eu não espero ter resposta para isso. O meu objetivo com esse vídeo é só fazer uma reflexão de que existem muitos problemas no mercado financeiro. Existem problemas de conflitos de interesses que são bem, assim, salta aos nossos olhos o tempo todo, infelizmente. E a gente precisa trabalhar para
amadurecer e trazer ainda mais clareza para o nosso mercado, e empresas de consultoria, não vou nem neste momento citar o nome da empresa, mas empresas de consultoria independente vão em um caminho do qual, pessoalmente, eu acho que faz muito sentido. Mas não faz sentido a gente promover um negócio. Para promover o nosso negócio, a gente precisar necessariamente crucificar o outro negócio. Porque, sejamos honestos, hoje, para você ser assessor de investimentos, seja da XP ou de qualquer outra corretora, você não necessariamente precisa trabalhar sob o modelo de comissão. Você já pode trabalhar pelo modelo de fee-based. Então, o que seria de tão diferente assim, já que os dois podem trabalhar em fee-based, já que a resolução 79 trouxe transparência para a remuneração do assessor, porque, repito, a cada 3 meses a instituição é obrigada a divulgar quanto que o cliente deixou de comissão na mesa. Então, a questão da transparência já não é mais um problema. A questão do conflito de interesses é um problema? Sim, ainda é. Mas aí daí você achar que todo mundo que trabalha com comissão está fazendo uma má recomendação é você simplesmente generalizar um mercado de quase 20 mil assessores e achar que todos eles estão fazendo um serviço ruim. Eu não tenho a menor dúvida que existem péssimos assessores de investimentos. Não tenho a menor dúvida. Mas daí generalizar e falar que todos estão fazendo isso só para ganhar mais dinheiro não parece ser tão honesto assim. Mais uma vez, soluções como consultoria me parecem ser boas. A gente precisa só ter clareza em relação a isso. Não necessariamente não contratar comissão será melhor financeiramente. E mais uma vez, se uma consultoria recomenda um produto de uma asset que é da mesma empresa, quem que paga? Quem recebe essa comissão? O consultor? Não sei, tenho dúvidas. O cliente recebe de volta? Não sei. Eu citei aqui os dados de uma empresa, de uma corretora, e que, ao que parece, essa corretora, ao que parece, está tirando fundos de previdência de outras seguradoras e colocando dela própria, porque aí o assessor distribui esse produto, o cliente paga a comissão, o cliente paga a taxa de administração e a taxa de administração fica só com a instituição. Quando o assessor recomenda um fundo o grupo é remunerado pelo fundo, e essa remuneração como é que fica? Devolve para o cliente ou não? É uma resposta que faria sentido a gente trazer, já que a gente está falando de zero conflitos de interesse. Conta aqui para mim o que você achou dessa análise, se ela fez sentido, se não fez, também pode deixar aqui nos comentários, vai ser muito bom a gente debater sobre. Te vejo no próximo material. Um grande abraço. Tchau, tchau.